Aleluia. Deus seja louvado. O Senhor mandou nessa manhã a palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, 9 e o 10. 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 8, 9 e o 10. Vou estar lendo. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cabeceira, e há de que, servindo ele a nós, para ali se retirar. Amém? Glória a Jesus. Essa passagem que o Senhor colocou no meu coração é uma passagem bastante conhecida, todos conhecem, passagem da Sunamita, né? Nós vemos que Eliseu, ele era profeta, né, em Samaria, e ali a Bíblia diz que tinha uma mulher ali, né? Ali tinha uma mulher que era rica, né? Como a Bíblia diz, não tinha dependência de ninguém, mas ela deparou com um homem que passava todos os dias por ali. Talvez ali seria, né, na beira do caminho, uma casa, e eu tenho para mim que todos os dias, quando Eliseu passava para o monte, para subir para orar, né, ela observava, né, porque a Bíblia diz que ela observou. Então, irmãos, é isso que nós temos que nos fazer. Nós temos que fazer que o povo lá fora observe em nós, né, a semelhança de Deus. Como Moisés, quando chegou do monte, né, quando o povo olhou para Moisés e viu o rosto de Moisés brilhar, né, como a semelhança de Deus, o povo reconheceu que Deus era na vida de Moisés. Então, ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. Por quê? Porque ela viu a semelhança, né? Ela observou, né? Não é certos crentes que saem para ir, andam em lugares que é impróprio, fala palavras que não é do agrado do Senhor, né? Pratica aquilo que o Senhor não se agrada. Então, essas pessoas, o que está lá fora, com certeza vai observar e vai ver: isso aí não é crente, isso aí não serve a Deus, né? Servir a Deus é aquelas pessoas que é humilde, aquelas pessoas que, né, não tem em sua boca palavra vã, né? Palavras insensata. Então, irmãos, essa mulher, ela observou que tinha, né, um homem que passava todas as vezes ali, e ela chama então o seu marido e chama que venha passar ali e fazer um quarto, né? Ela convida seu marido, teve conversa, né? Não foi do jeito dela não, ela conversou com seu marido. Muitas pessoas entendem essa passagem errada, né? Acha que a mulher que mandava dentro de casa, ela que fez a casa. Não, a Bíblia diz que ela chamou o seu marido, né? E falou: façamos um pequeno quarto, né? Ela não fez aquilo, ela não tomou decisão sozinha. Então, dentro da sua casa, você não pode tomar decisão sozinho. Pode ser você, mulher, pode ser você, homem. Tudo que você for fazer dentro da sua casa, você tem que chamar a sua esposa, esposo, chamar e conversar. Vamos fazer isso? Dá para a gente fazer isso? Porque às vezes acontece, caso passar por dificuldade, porque não sabe, né? Não sabe administrar dentro da sua casa, né? Seus filhos às vezes tá fazendo coisas que não agradam a Deus, é a administração dentro da tua casa que às vezes
está precisando ser corrigido por Deus. Então Deus, essa mulher, ela toma a decisão, mas chama o seu marido. Ela vai até o seu marido e diz, ó, façamos. Ela chamou, vamos fazer um cantinho para ele, porque ele é um homem de Deus. Eu vejo que ele passa todos os dias aqui. E todas as vezes que ele passava ali, ela chamava ele para comer pão. Então ela conhecia já este homem. Não é certo às vezes que só porque você viu o irmão entrar na igreja, pular, sapatear, fazer isso, aquilo, que você já tem que convidar para dentro da sua casa. Não, irmãos. Ela observou não só uma vez, não. Se a Bíblia está falando que ela observou, quer dizer que ali passava muito tempo, né, para aquele lugar. Aí depois que ela chamou, né, depois que ela observou que seria um homem de Deus, ela convidou ele, né, para comer pão. A Bíblia diz que ele passava ali todas as vezes e comia pão. Então era muito tempo, né, ela conhecendo esse irmão. Então é assim, irmãos. Tem pessoas que a gente vai até ela para fazer um convite. E tem pessoas que de coração, está coração pedrentado, coração duro. Para você quebrar aquela maldade, aquele coração duro, você tem que não só bater uma vez, bater várias vezes, porque tem pessoas que é frágil, né? Então nós temos que ter discernimento para não fazer e falar coisas que não agradam, para não magoar, né, o próximo. E a Bíblia nos fala que eles fizeram então, né, um cantinho para o homem de Deus. Por quê? Porque ela sabia que estava Deus na vida daquele homem. E a Bíblia nos conta para frente que depois que ela faz, né, esse cantinho, é a hora dele retribuir, né, o que o Senhor fez, o que ela fez para com eles. Estava ali Eliseu com o seu criado, né, com o seu ajudador, que era ali o seu Geazi. Então eles chamam, né, manda Geazi chamar, pergunta a Geazi o que devemos fazer para esta mulher, pelos bens que ela fez por nós, né? Geazi falou, olha, eu não vejo nada, ela não precisa de nada, meu senhor, porque ela tem dinheiro, ela é rica, né? A Bíblia diz que ela tinha uma condição boa, porque ela, quando Eliseu chamou, né, e perguntou ela o que deveria fazer por ela, falou, não, meu povo são bem, né? Ela, pela palavra dela, diz, não, a gente vive bem, nós temos essa condiçãozinha boa, né? Porque ele falou, o que Eliseu falou? Olha, se tiver precisando de alguma coisa, eu vou até o rei, né? E mando trazer, não, fica em paz, que tudo que o Senhor nos deu é nosso. Então, ela tinha condição. Ela não precisava de nada. Mas Geazi falou para o homem de Deus, olha, eu vejo que ela não tem filho, né? Só vive ela e seu esposo, e eles já estão né, de uma idade avançada, estão velhos. Mas para Deus, irmão, nada é impossível, né? Tudo é possível. Quando Abraão teve filho, né, com Sara, quantos anos tinha? A Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos quando veio, né, nascer Isaac. E a sua esposa estava com 99, né, se eu não me engano, 90, acima de 90. Então, seria impossível para ela também, né? Mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível que crê, diz a palavra de Deus. Então, eu tenho para mim que tudo aquilo que você pede a Deus, a Bíblia fala que pode se passar, né, o céu, a terra, né, mas a palavra do Senhor não hão de passar, porque Deus faz uma promessa e Deus cumpre, né? Olha, José, quando teve os sonhos, dos sonhos contados para seus irmãos até ele se tornar governador, se passaram 13 anos. 13 anos que José passou por dificuldade, por luta, enfrentou ali lá no Egito, foi vendido como prisioneiro, né, como escravo, trabalhou para um servo lá no Egito, e trabalhou para um servo de Faraó, que foi Potifar. Então, são coisas que a gente vê, a gente vai perceber que o tempo de Deus não é nosso tempo. E nessa manhã,
o Senhor colocou no meu coração, porque tem pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que estão querendo receber a bênção de qualquer jeito, mas não é desse jeito. Olha só o que aconteceu com essa mulher. Ela não tinha filhos, a Bíblia diz. Então, Eliseu foi até ela e falou, olha, eu vejo um filho, né? Deus, ele profetizou um filho na vida dela. E Deus mandou, né? A Bíblia diz que no tempo determinado, no tempo de vida, ela abraçou um filho. Mas o que aconteceu? Quando a criança já tinha nascido, já estava grande, a criança veio ir até o seu pai no campo, onde estavam os trabalhadores, e quando ele chega ali para levar comida, né? Alguma coisa para o seu pai, ele começa a sentir a cabeça. E ali, a Bíblia diz que ele cai, né? Sentindo a sua cabeça e cai. E ali pega um dos seus criados, né? O pai do garoto manda levar o menino embora para casa. E a Bíblia diz que a sunamita, ela pegou o garoto, botou no quartinho de Eliseu. E a Bíblia fala que ela ficou até o meio-dia, né? De joelho, orando a Deus. Mas aquela enfermidade não era para aquele momento, não era para, né? Para aquele momento ali. E olha, era também para provar a fé do homem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, quando ela foi até o homem de Deus, ela não disse o que estava acontecendo dentro da sua casa. Em lugar nenhum ela passou falando, olha, aconteceu isso. E é isso que nós temos que fazer, irmão. Que muitas vezes alguma coisa que está acontecendo dentro da nossa casa, nós saímos aos quatro ventos contando, gritando, e aconteceu isso. O inimigo, irmãos, está ao nosso derredor. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, né? Então, ele sabe tudo que está acontecendo ao nosso redor, ele sabe, mas Deus está ao nosso redor, mas o inimigo está ao nosso derredor. Quando, quando o diabo estava lá, Jó tinha de tudo, perdeu tudo, mas o diabo estava onde? Observando, né? Deus pergunta, o que faz aí? Ele fala, eu vim, né, de observar a terra, passear por ela, e rodear a terra. Então quer dizer que ele está em todo lado. Aí Deus falou, observasse meu servo Jó, ele é claro que ele tem tudo, né? Vai murmurar por quê? Se você tem carro, se você tem uma boa casa, se você tem uma boa família, se tu tem um bom trabalho, você vai estar murmurando por quê? Por que você está murmurando? Foi assim que o diabo falou para Deus, né? Por que ele vai reclamar se ele tem tudo? Mas Deus falou assim para ele, ó, vai, toque em tudo que ele tem, né? Menos no coração dele. Então ele foi, a Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Mas Deus recontribuiu tudo para ele. Por quê? Porque Jó, ele não deixou de seguir a Deus. Às vezes a gente passa por uma provinha, uma pequena prova, e a gente já começa a murmurar, já começa a reclamar, meu Deus, por que estou passando por isso? O que está acontecendo? Mas Jó não fez isso, Jó seguiu a Deus, Jó persistiu em servir a Deus, não entregou, né? Em momento algum murmurou. Então, irmãos, essa mulher, ela vai até o homem de Deus e fala com o homem de Deus, olha, seu filho, eu pedi, por acaso eu pedi filho ao Senhor, tu me deste, né, prometeste, profetizou um filho para mim, e agora veio e o menino está morto lá dentro de casa. Então, o que aconteceu? Eliseu mandou o seu ajudador, seu criado que estava com ele ali, né, ir até o garoto, pega o seu bordão, entrega na mão dele, ó Jesus, vai e não pare por nada, toque o meu bordão, né, no rosto do garoto, né? Ali ele estava falando que, olha, se tu for com fé, né, e tocar no garoto, o garoto vai ressuscitar, né? Às vezes a gente, com nossa pouca fé, às vezes a gente duvida de certas coisas, às vezes você está passando por um momento difícil, você mesmo tem que profetizar para você, sabia? Dentro de casa, no trabalho, em qualquer lado. Se você está passando por um momento difícil, você profetiza para você mesmo, né? Eliseu, ele mandou Geazi profetizar, olha, vai, leva, toca o meu bordão, quer dizer, ele não para por nada. Com certeza, irmãos, é daquele tipo de crente, que aonde passa vai gritando, aonde anda, a fama corre junto. Então, aquela fé não foi bastante
para levantar aquele garoto daquela cama. Até quando que ele vai e volta, olha, foi e o garoto não despertou. Então quer dizer que Eliseu foi, chegou lá, a Bíblia diz que pegou o garoto, pegou o garoto e botou na cama, deitou em cima do garoto, né, com suas mãos, botou seus olhos nos olhos do garoto, sua boca na boca do garoto, né, e ali profetizou e o fôlego de vida voltou para o garoto. Amém, irmãos? É assim que nós temos que ter autoridade de Deus, autoridade do céu. O Senhor nos deu a autoridade para nós fazer isso, né? Quando o Senhor veio, né, no dia que o Senhor ressuscitou dos mortos e foi ao encontro, na reunião, junto com os 12 discípulos naquela casa, Jesus falou assim, ó, ide pregai a toda criatura, e em meu nome expulsarão demônios, sararão enfermos, né? Então Deus nos deu autoridade, então nós temos que ter autoridade na nossa mão, temos que servir a Deus a tempo que o Senhor nos deu essa autoridade. Então essa mulher, ela se tornou, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ter fé, né? Temos que confiar. A Bíblia diz que nós temos que orar, vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai vir buscar o seu povo. Temos que estar pronto. Amém. Que Deus abençoe com essa palavra. A palavra longa, mas creio que ela vai fazer efeito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.